E aí, gente, estamos começando o programa Tica aí Questão. E no programa de hoje, iremos passar entrevistas em formato de áudio da Conferência Missionária na Igreja de Cristo no Brasil Potengi. Então, você não pode perder, vai ser imperdível. Vou deixar de falar, coloca a entrevista. E aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que você está ouvindo, pois nós estamos transmitindo pelo YouTube e pela rádio Expressão Gospel ao mesmo tempo. E hoje estamos aqui no simpósio, Conferência Missionária, né? Conferência Missionária aqui na Igreja de Cristo no Brasil Potengi. Estamos hoje aqui com Jonatas, o palestrante da Conferência Missionária. E agora Miquel irá fazer a primeira pergunta para ele. Boa tarde. Bom, Jonatas, para você, o que é missões? Boa tarde, meus queridos. Assim como disse meu querido irmão, né? Bom dia, boa noite. A gente não sabe o horário, mas queremos que a bênção de Deus ela vai estar se manifestando, independente do horário, né? Queremos saudar todos com a paz do Senhor. E, meus irmãos, falar sobre missões é algo desafiador, na verdade. E definir missões é algo simples e, ao mesmo tempo, algo um pouco complexo, porque só definir missões não é o suficiente. Missões é manifestado na vida de todo aquele que crê que a ordem que Jesus deu, a direção que Jesus deu, é de pregar verdadeiramente o Evangelho. Missões é falar de Jesus, independente do lugar onde se está, independente das condições em que se encontra, né? Então é falar do amor de Deus, é você transmitir a mensagem de Cristo, independente do lugar. Isso é missões. É você, independente de onde você for, o que você estiver fazendo, se está em casa, se está no trabalho, na escola, falar do amor de Deus. Isso é missões. Então, assim, Jonatas, o que é o maior desafio de você missões? Queridos, temos enfrentado muitos desafios, na verdade, hoje, com relação a missões, mas eu acredito que o maior desafio que se encontra hoje em dia seja a questão da disponibilidade, porque quando Deus ele chama, ele sempre tem um propósito para as nossas vidas. Ele nos chama e nos dá uma direção, e muitas vezes falta em nossas vidas a fé necessária para acreditar nesse propósito. E Deus nos manda ir para algum lugar e a gente às vezes duvida no nosso coração desse propósito que Deus tem para nós. Mas a partir do momento que você ouve a voz do Senhor, reconhece que é Deus quem está falando com você, mandando você pregar, e você se dispõe a fazer isso, como eu já havia falado antes sobre o conceito de missões, independente do lugar você vai fazer missões. Existem pessoas que acreditam que tem que ir para a África, para a Europa, para outros países para fazer missões, quando na verdade você pode ser um missionário perto, para as pessoas que não conhecem Jesus perto de você. Então eu acredito, na minha concepção, no meu conceito, que o maior desafio, um dos maiores obstáculos é a questão da disponibilidade. Quando nós nos dispormos mais a entender o que é missões e a falar do amor de Deus, essas barreiras elas vão ser quebradas, em nome de Jesus. Bom, agora eu gostaria que você falasse um pouco do seu projeto missionário. Eu faço parte da Missão Esperança e Fé, a MEF, a missão presidida pelo missionário Rodrigo Bela Guarda. E a Missão Esperança e Fé, ela trabalha com missões no sertão. Trabalhamos alcançando os povos menos evangelizados do sertão nordestino. E esse trabalho ele tem sido realizado há algum tempo pela missão, pela MEF. E viemos participar de escolas missionárias, são os projetos, né, que a missão ela tem. E recentemente agora, nesses próximos dias, depois da conferência, no dia 5 de outubro, nós vamos começar um novo projeto, né, de missões de evangelho, de plantação de igreja, onde nós vamos estar indo mais uma vez para as cidades do sertão nordestino. Estamos orando a Deus, pedindo a direção para que Ele possa nos direcionar para pregar o evangelho e plantar igrejas no sertão nordestino, porque nós entendemos que apenas pregar o evangelho não é o suficiente, não é o bastante. Nós precisamos dar assistência a essas pessoas, precisamos alimentá-las. O Senhor disse o quê? Olha, eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto e o que o vosso fruto permaneça. Então nós entendemos que pregar o evangelho e ver as pessoas se converter não é algo que possa trazer isso em si uma alegria plena. Nós precisamos frutificar e trabalhar para que esse fruto permaneça. Então nós vamos começar um novo projeto de plantação de igrejas no sertão, junto com a MEF. A MEF está organizando, junto com a Missão Coração Nordestino.
Nós vamos plantar igrejas e vamos dar assistência a essas pessoas para que elas possam se firmar no Senhor e depois de terminado o projeto, a igreja continue juntamente com o obreiro lá presente e mais vidas possam ser alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim, Jonatas, qual o real objetivo da SEMIC e dos semeadores? Amado, isso é glorioso. A palavra do Senhor, ela nos chama de pescador de homens. A palavra do Senhor, ela nos chama de videira, nos chama de ramos nessa videira. O Senhor, Ele coloca sobre nós essa missão, esse ministério. Ele diz, olha, vocês podem pescar homens, vocês são ramos que vão frutificar, esses frutos são vidas, mas a palavra também do Senhor nos diz que o semeador é aquele que sai a semear, aquele que planta, né? E todo aquele que planta espera colher alguma coisa. Então o maior propósito dos semeadores é pregar a palavra de Deus e esperar de Deus o crescimento daquela semente que vai gerar salvação para as vidas. Então nós pregamos a palavra porque nós cremos que Deus é quem dá o crescimento dessa semente. A palavra de Deus é a semente e quando nós pregamos essa palavra estamos semeando que Jesus salva, que Jesus liberta e quando Deus faz essa semente crescer, então a vida é transformada para a glória do nome do Senhor. Bom, e você tem contato para pregações? Meu querido, nós temos um número sim, mas estamos aí focando esse projeto missionário, mas estamos aí para receber a oportunidade que os irmãos tiverem, de sentirem de Deus de convidar, né? Pode ligar para o meu número. Eu tenho 2 números, na verdade, porque eu sou de Nazaré da Mata, Pernambuco. Eu vim de Nazaré para cumprir o chamado do Senhor, né? O Senhor me tirou da onde eu estava e revelou esse propósito na minha vida. Então, para todos os efeitos, podem ligar para mim e, se Deus permitir, nós cremos que o Senhor Ele há de permitir que estejamos aí pregando a palavra do Senhor, onde quer que seja, pode ser na rua, na igreja, independente do que for, porque não existem lugar específico. Então, o DDD 84, o número é o 986190743, esse é o meu número, para aqueles que quiserem entrar em contato, né, para falar comigo, e assim nós estamos disponíveis para aquilo que Deus Ele propôs nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então esse é o nosso programa Jovem Cristão e voltamos daqui a pouco com mais informações. Com mais entrevista e dessa vez com o pastor João Batista. Muito obrigado. E agora voltamos com o pastor Heraldo Xavier. É isso mesmo, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, pois nós estamos no YouTube e na rádio ao mesmo tempo. Então agora eu estou aqui com o pastor Heraldo Xavier. E pastor, como você define missão? Missão é o cumprimento do cristão à palavra de Jesus, à ordem de Jesus. Todo cristão já tem uma missão, isso não é apenas para alguns. Alguns haverão de ir para outros povos, outros lugares mais distantes, é uma convocação específica, mas a missão é para todo cristão que entregou sua vida a Jesus. Bom, pastor, para você, qual é a gratidão de salvar almas para o reino de Deus? Olha, é um sentimento inigualável, né? A maior recompensa do cristão é você pregar a palavra, lançar a semente e trazer mais um para Jesus. Alguém vai ter a vida transformada porque você pregou para ele. Alguém vai ter uma história totalmente mudada, ter um milagre, ter uma mudança de vida, toda uma família, uma geração, porque você lançou uma semente. É algo que só pregando o evangelho você vai saber e você vai conhecer. Assim, pastor, todos nós fazemos o ir do Senhor, mas o que é fazer missões não só aqui no nosso bairro, mas o que é fazer missões em outras línguas, para outros povos, para outras regiões? A igreja, a teologia trata esse tema como missões em alcançar povos não alcançados. Grupo de pessoas, não estou falando apenas de países ou de uma fronteira, mas etnias, uma cultura, grupos aglomerados de pessoas onde tem uma cultura própria e esse aglomerado de pessoas, essa etnia não foi alcançada. A Bíblia fala que todos, de toda tribo, língua, nação, haverá de estar na glória com Jesus. E é papel da igreja anunciar esse evangelho. Esse chamado específico a outras nações, a outros povos, etnias e cultura, pode ser aqui perto e pode ser também em outros países.
Nós temos uma etnia própria, como a do sertanejo, que ainda tem uma grande necessidade do Evangelho. Nós temos 42 milhões de pessoas no sertão que precisam ouvir o Evangelho. 15 milhões de pessoas em áreas rurais do sertão nordestino que precisam do Evangelho de Jesus. Então, todo esse contexto local nos faz entender que missões é perto e também missões é em outros povos. Deus é poderoso para trazer alguém da África e pregar o Evangelho no Brasil, alguém da China e pregar o Evangelho no Brasil, como Deus é poderoso para levar qualquer brasileiro cristão para pregar o Evangelho a outros povos. Esse sentimento precisa ser claro para a igreja. Bom, e o que o senhor acha do projeto da CEMIC e dos semeadores? Olha, é um projeto exemplar, é um projeto que precisa ser trabalhado dentro das igrejas como exemplo. Nós temos todos os motivos para servir, para trabalhar e para pregar o Evangelho. Se nós olharmos apenas dificuldades, nunca vamos chegar a lugar algum. E esses grupos têm sido a prova disso. Eles não olham as dificuldades, eles não olham as lutas, pelo contrário, eles vão vencê-las. E continuam pregando o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Então, são ministérios como exemplo para toda a igreja que é possível anunciar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, você tem contato para quem quiser levar o senhor para dar palestras, pregações? Amém. Nosso telefone é 084 99983 4778. E o nosso e-mail da Missão Coração Nordestino, MCN, M de missão, C de coração, N de nordestino, diretoria@hotmail.com. Bem fácil, mcndiretoria@hotmail.com. E fale um pouco do seu projeto missionário. Nosso foco principal dentro do projeto missionário é o alcance a comunidades rurais. Então nós procuramos fazer parcerias com igrejas, com missionários que estão no campo e da forma necessária que aquela comunidade precisa, chegarmos ali com o Evangelho e a Palavra de Deus. É incrível como temos visto missionários levantados por Deus e pelo Espírito Santo para pregar em comunidades sozinhos. Estão apenas eles, a família, pregando em comunidades isoladas. Temos encontrado essa realidade em muitos lugares do sertão nordestino e são pessoas que precisam da ajuda da igreja, principalmente da igreja das grandes cidades. Essa é uma grande responsabilidade da igreja nordestina, a igreja evangélica no Nordeste brasileiro, das grandes capitais, de poder apoiar missões no sertão. Está debaixo dos olhos da igreja nordestina um dos maiores campos missionários do mundo. 15 milhões de pessoas em área rural representam uma população maior que 100 países cadastrados na ONU. E isso precisa ser levado em conta pela igreja nordestina. É a que tem maior responsabilidade. Deus está movendo igrejas do Brasil inteiro. Mas eu sempre afirmo, quem tem maior responsabilidade é a igreja do próprio Nordeste brasileiro, das grandes capitais, e a gente está fazendo missões no sertão e nas áreas rurais do Nordeste. Esse é o principal foco da Missão Coração Nordestino. Então, muito obrigado, pastor Heraldo Xavier. E quando você quiser voltar aqui no programa Jovem Cristão, é só falar conosco. Muito obrigado pela sua participação e voltamos já já. Tchau. Graça e paz a todos. E agora estamos aqui, entrevistando o evangelista Amarildo. E Miquel irá fazer a primeira pergunta para ele. Bom, como você define missões? Boa tarde, a paz do Senhor a todos os ouvintes. A definição de missões para mim, queridos, é levar esse evangelho para pessoas que não confessam a mesma fé que nós cristãos, nós que somos crentes em Cristo Jesus. Levar o evangelho para essas pessoas, para nós está sendo um divisor de águas em nossas vidas. Verdadeiramente, queridos, fomos escolhidos, aceitamos esse desafio de dar continuidade à grande comissão. Então, poder levar o evangelho, poder fazer parte de missões, é gratificante demais para nossas vidas. Deus,
eu creio da seguinte forma, que Deus no seu trono, Ele coloca os olhos em nós e diz: é para você, filho, essa é a responsabilidade. E nós aceitamos, porque levar pessoas a Cristo, levar pessoas a ter a oportunidade de negar ou de confessar a Cristo, essa é a nossa responsabilidade. Por isso que missões é tudo que todo o cristão, aqueles que já confessaram a Cristo, deveria e deve estar fazendo até a segunda volta do nosso Jesus Cristo. Assim, Amarildo, qual a gratificação de levar o Evangelho a toda criatura, de levar o Evangelho às pessoas, de pregar a palavra do Senhor? É gratificante. Queridos, hoje pela manhã, na palestra ministrada pelo missionário Rodrigo, um dos nossos visitantes aceitou a Cristo. Então é uma alegria no céu. A palavra de Deus já diz que o pecador que se arrepende, há alegria no céu, há festas no céu. Então nós fizemos uma grande festa com esse arrependimento, com esse reconhecimento do pecado. Então está sendo maravilhoso estar podendo levar pessoas a conhecer Jesus Cristo, não só aqui na nossa Jerusalém, mas também em Judéia e Samaria e também aos confins da terra. Fale um pouco do seu projeto missionário. Queridos, o projeto missionário que eu posso falar para vocês está sendo denominado como Pé de Poeira. Um projeto, quando a gente começou, eu e minha esposa, a orar mais intensivo por missões, Deus colocou no nosso coração esse projeto. O que denomina o que quer dizer o projeto Pé de Poeira? A implantação de igreja na zona rural do sertão nordestino. Então, com um período de 18 meses, estaremos ali com um número de 8 pessoas envolvidas na zona rural das cidades menos evangelizadas do sertão nordestino, implantando igreja, pregando o evangelho, discipulando os novos convertidos, alfabetizando aqueles que não são alfabetizados, não tiveram a oportunidade. Então esse é o grande projeto que Deus coloca na nossa vida, além de estar anunciando as boas novas de salvação para os nossos vizinhos, não só os nossos vizinhos de nossa residência, mas os nossos vizinhos aqui da Igreja de Cristo Potengi. Assim, Amarildo, como você define a CEMIC e o seu projeto dos semeadores? Querido, quando eu assumi o departamento de missões, há uns 4 anos atrás, não tinha essa denominação, essa abreviatura de CEMIC. Isso foi algo que Deus colocou no nosso coração e colocamos na CEMIC como Secretaria de Missões da Igreja de Cristo no Brasil Potengi. E os semeadores foi outra coisa de Deus que colocou para nós. A gente saiu evangelizando, a primeira camisa que a gente fez foi uma branca e tem o nome Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente usou essa camisa por 1 ano e a gente orando ao Senhor, o Senhor mostrou que éramos semeadores de sua palavra e deveríamos sair pelas ruas para transformar vidas. E aí surgiu essa camisa que vocês vêm acompanhando pelas redes sociais, amarela, com o nome Semeadores na frente, e diz, né? E o semeador saiu a semear. Semeamos a palavra do Senhor e Deus vem nos honrando grandemente e vidas vêm sendo transformadas através do Evangelho de Jesus e famílias se reconciliando, curas através da palavra do Senhor sendo feita, e nós agradecemos a Deus por ter nos escolhido para fazer essa grande obra. Cuidado para informações, contato, pregações. Você pode estar acessando no Face, Amarildo, ou da CEMIC Potengi. Meu número é 98875-3166. O meu e-mail é amarildoantonio34@hotmail.com, e estamos à disposição através desses números aí que eu passei ao WhatsApp, e é fácil para entrar em contato conosco e esteja orando por nós. Precisamos muito. Eu falei algo de manhã aqui que eu vou passar para vocês bem rápido. Muitas das vezes a gente vê um irmão com uma eloquência muito boa, falando muito bem, mas não vive, não tem compromisso com missões. Deus está procurando os verdadeiros compromissados, aqueles verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, querido, você que tem uma capacidade maior, ou você que procura uma capacitação, invista na obra missionária, invista na evangelização do reino de Deus. Assim, Amarildo,
Como foi esses 2 dias, né, 3 com hoje, de missões aqui da Conferência Missionária? Queridos, o que eu posso dizer a você é que eu estou alegre no Senhor. A gente sempre faz a conferência, realiza, não para cumprir simplesmente uma data de programação da igreja local. A vizinhança, nossos amigos, até aqueles que onde a gente passa, a gente sempre convida a fazer parte do evento, porque o que nós pedimos a Deus, primeiramente, é a salvação de almas. É que o pecador reconheça que necessita de Jesus Cristo. E a segunda parte é que a nossa igreja, nossos irmãos em Cristo, fortaleça e aqueles que não têm, receba a consciência missionária que nós devemos sair das 4 paredes e pregar o Evangelho. Então, eu sempre me alegro no Senhor e hoje, mais ainda, porque uma pessoa reconhece que é pecadora, reconhece que sem Jesus Cristo ela não pode chegar aos céus. Então, com essa última entrevista, nós estamos fechando a cobertura do evento da Conferência Missionária. Muito obrigada, Amarildo, por essa oportunidade e voltamos já já. Obrigado pela sua audiência. Tchau.